Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Costa Gold Promotora e Investimento. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Costa. Eu sou Tony Godoy. Nós somos da Costa Gold Promotora e Investimento, temos 13 anos de experiência na parte de crédito, operamos aí com diversos produtos, inclusive no nosso site vocês conseguem verificar todo o portfólio de produtos que a gente opera, e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que creio que é a dúvida de muitos, que é sobre a taxa de juros. O que é a taxa de juros? O que isso implica no teu contrato consignado? E esse tema vai ser bem importante para poder abrir um pouco a mentalidade nessa parte de consignado versus taxa de juros, que é um tema que é muito discutido aí, e muitos servidores públicos, às vezes, procuram uma taxa menor. Porém, não é essa a melhor estratégia. A gente vai te contar hoje qual é o nosso nível de capacidade, de entendimento e também de resolução quanto a essa questão da taxa de juros, tá, pessoal? Hoje é dia 25 de abril de 2023. Se você está chegando aqui agora, deixa o teu like, isso ajuda o canal, ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas, a mais servidores públicos, a mais aposentados que precisam ouvir isso, e também para quem trabalha com crédito nível Brasil. Diversas pessoas aí, correspondentes bancários, nos seguem para poder pegar conteúdo e informação sem entrelinhas, pessoal. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Tuane, então assim, a gente trouxe inclusive aqui, você que quer abordar esse tema, justamente para poder contar uma história de fato que aconteceu com você, de um cliente na época que você fez um contrato, que foi em 96 meses, que na taxa na época era 2%, que é a padrão do consignado, e esse cliente ele acabou quitando, amortizando algumas estratégias financeiras que teve e automaticamente o cliente acabou antes do prazo. Foi isso? Exatamente. E aí eu gostaria que você trouxesse aqui para o pessoal de uma forma resumida ali, e para poder passar essa experiência e mostrar que realmente o que importa hoje não é a taxa de juros, e sim o formato que é pago o contrato até o final. Perfeito? Vamos lá, Tuca, eu vou passar para você aqui. Então, o exemplo de caso que eu trago hoje é uma liberação de R$24 mil que foi feita em 2019 para uma cliente com valor de parcela fixa de R$600. Qual que era a nossa ideia inicial? Vamos lá, obrigado, para você já começar assim, bem elegante. Pessoal, 24 mil foi o valor de liberação para a cliente, ou seja, caiu na conta dela 24 mil. A parcela que seria descontado na folha, que ela descontou todos os meses, foi R$600, e o prazo de 96 meses foi o padrão. Exatamente. Perfeito. Aí, o que começou a acontecer nesse contexto? Qual foi a negociação? Como ela pagava R$2 mil de parcela entre CDCs e financiamentos que ela tinha fora da folha, a gente estipulou uma quitação para 12 meses. Ou seja, ela pagando em 12 meses os R$2 mil, ela teria, ao longo dos 12 meses, um custo de 26 mil, sendo que ela teria pegado 24 mil. Só para poder complementar também aqui o que você falou. A cliente ela já tinha uma dívida mensal de 2 mil, que era CDC na folha, que não era na folha, era fora de folha, e outras dívidas que estava totalizando 2 mil de parcela, e a dívida era 2.092,08. Vamos arredondar para 2.100, tá? Que era 2.092, para ser mais exato. Então, a estratégia financeira que ela teve, ela pegou uma margem que ela tinha disponível de 600, adquiriu essa margem foi pelo banco? Da Ecoval, na época. Da época foi banco da Ecoval. Utilizou os R$600, liberou 24 mil para cliente. Em 96 meses, na taxa de 2%. Com esses 24 mil, a cliente foi e quitou o pontual CDC dela. Era Exato. Só um CDC essa parcela, era isso? Isso, era só um CDC. Ou seja, era um CDC. 3 CDCs, na verdade, né? Eram 3 CDCs que o total dava 2.100 de parcela. O que é CDC, pessoal? É o desconto em conta. Para quem não é servidor público ou aposentado, tem a opção de ir no banco, que é correntícia, e solicitar um empréstimo que o desconto é em conta. A diferença é a taxa de juros, que é de 3,5% a 7%, dependendo do score do cliente, e também que o desconto não é na folha, e sim na conta. Ou seja, se o cliente não tiver dinheiro na conta, automaticamente o banco não recebe. Então, por isso que a taxa de juros é maior. E o que acontece muitas vezes? Que as pessoas acabam caindo nessa situação de fazer o CDC.
porque é mais prático, tá ali no aplicativo do banco, ele acha que contrata, cai na hora, imediato, mas quando a gente não tem uma análise por fora disso, do mercado e das possibilidades, realmente, às vezes, a gente acaba pegando esses financiamentos sem pensar muito. O que aconteceu nesse 2019? A parcela multiplicada pelo prazo, na época, daria uma soma Vamos fazer agora aqui na calculadora. Aqui, ó, 600 na época vezes 96 meses. Ou seja, teoricamente, a cliente que estava pegando 24 mil, se ela seguisse o prazo de 96 meses, ia pagar 57.600. Mas essa nunca foi a ideia, porque a gente ia manter o mesmo valor de parcela que ela pagava fixo, mas dessa vez não. A gente ia amortizar toda a diferença. E o que foi feito ao longo de 16 meses que esse contrato permaneceu lá no banco da Ecoval. Então, o que aconteceu? Quando chegou a 35 parcelas, e 35 parcelas foram depois de 16 meses pagando, porque ela fez 45 parcelas amortizadas ao longo desse tempo. Amortizando, pessoal, desculpa, Tuane, até para poder dar uma ênfase, amortizar é quando você usa do teu conhecimento de ligar para o teu banco e falar assim, ó, eu tenho um contrato com vocês e eu quero pagar as últimas prestações. Então, o banco ele te emite um boleto, te encaminha no e-mail com um desconto de todos os juros. Ou seja, um exemplo básico dessa parcela de 600, a prestação 96, que é o que ia vencer lá na frente, ia sair mais ou menos uns R$67. Então, cai 90% do valor de parcela. Então, nesse período de 18 meses, 16 meses, a cliente esporadicamente amortizava o contrato de trás para frente. Então, em 16 meses, ela já tinha pagado um total de quantas parcelas? Em 16 meses, mais ou menos, foi? Em 16 meses, ela pagou 61 parcelas. Ou seja, todo mês contava uma na folha, ela ia e amortizava 2, 3. Então, por isso que... Não, ela amortizava uma soma total que chegava a R$2.000, onde ela amortizou. Tá. Num mês ela amortizou 10, outro mês ela amortizou 5. Por isso que no início da gravação aqui do vídeo, você falou que a ideia era com ela continuar pagando os 2.000, justamente porque ela ia amortizar o contrato. Ia ficar em menos de um ano, ia ficar em 12 meses. E aí, o que aconteceu nesse contexto todo? Em alguns momentos, ela não conseguiu fazer a amortização por coisas aleatórias da vida, que precisa de dinheiro, em vez de colocar ali como a amortização, ela requer a tua vontade, né? Porque você que é servidor ou aposentado que pegou o empréstimo e sabe que pode amortizar, isso aí tem que vir de você, pegar um dinheiro que tem na tua conta, que às vezes é cômodo a gente ver um dinheiro na conta e querer utilizar para outra coisa, enfim, comprar uma coisa no mercado. Isso é normal, é a parte de consumir. Mas só que se a gente usa isso para uma estratégia financeira, uma inteligência financeira, a gente não acaba pagando a taxa de juros estipulada no contrato. O valor que você pegou, depois de um certo tempo que você está pagando, ela não vai dar mínimo juros, que foi o caso da Tuane, que ela tá comentando aqui. Então, tudo depende da tua força de vontade de querer fazer. Porque há brecha e há possibilidade perante as nossas normativas, ou seja, dentro do Código de Defesa do Consumidor, isso envolve qualquer tipo de linha de crédito, financiamento de veículo, imóvel, CDC, consignado. Se você quiser quitar o teu contrato antecipado, você pode, e se você fizer isso, você tem desconto praticamente integral do ônus. E a questão que a amortização ela é fixa, né? Você vai amortizar hoje 20 parcelas, se você amortizar 20 parcelas daqui a um ano, o desconto vai dar o mesmo, integral ali nas parcelas, né? Podendo dar uma pequena alteração. Mas aí o que aconteceu? Veio a pandemia e aí ela não conseguiu mais amortizar nenhuma parcela, só que essa parcela já tinha 35 pagas. 35 então, não, 61 pagas, 61 pagas, faltando isso. 35 remanescentes. Porque foi o total de 96, né? 96, pagou 61, ficou 35 parcelas em aberto, devido à amortização. Vamos aproveitar a questão da portabilidade, onde a gente consegue e nessa época, Tuane, a taxa Selic foi para quanto em 2020? Para 2, 3%, ela despencou, né? A gente tem que colocar essa informação, na tela. Uhum. Então, assim, nesse meio tempo, foi em 2020 ali no cenário, qual foi o mês, você lembra? Tipo, novembro de 2020. Que a pandemia já estava no teu auge, a gente fez o quê? Uma portabilidade. A Tuane, ela pegou essas 35 parcelas que qual que era o nome da cliente específico? Não vou trazer o nome? Não tem problema, tá. Vamos colocar aqui um nome aleatório, Dona Maria José.
A dona Maria José tinha lá 35 parcelas, e aí a Tuane viu que o cenário tinha aberto opções de portabilidade com taxas baixas. O que você fez, Tuane, nesse caso? A gente fez a portabilidade mantendo o prazo com redução do valor de parcela. Mas, Tuane, não reduziu tanto. R$20 multiplicado por 35 parcelas, a gente está falando numa economia de R$700. Ou seja, R$700 a mais no bolso nessa portabilidade, você manteve o prazo de 35 e reduziu ainda R$20 a parcela dela. Isso. Perfeito. E como que ficou depois? E aí, esse contrato não foi mais amortizado, né? Esse contrato vai estar acabando agora com taxa 0,82, porque na época existia essa taxa fixa em contrato, né? Devido à Selic, né? Devido à Selic. E aí, essa parcela está acabando agora, e a soma total do montante que essa cliente vai pagar, mesmo tendo amortizado, mesmo tendo pago, que eu quero trazer também aqui. Os 35 meses de taxa 0,8 que ela está pagando, que ela está finalizando lá no LER, o juro que ela pagou em cima disso foi R$5.000, 5 mil em cima de 15 mil. Então, a soma do montante total que ela está pegando, do que ela pegou, foram menos de R$39 mil. Ou seja, qual que foi os juros que ela está pagando no total desse montante todo? A gente está falando em 39 menos 24, R$15 mil. R$15 mil ela pagou de juros no montante do contrato. Só que ela não amortizou. Ela poderia ter eliminado mais esses juros? Poderia, através de continuidade de amortização. Então, tudo vai depender da forma com que você vai decidir pagar o contrato. Então, qual que é o insight aqui, pessoal? Ainda mais para quem tem empréstimos que utiliza desse serviço. A Selic... É você atentar ao modelo de como você vai pagar esse financiamento, independente se o prazo é 96, 84, 60. Quanto maior o teu prazo que você faz o financiamento, menor é a taxa de juros. Enquanto menor o teu prazo que você faz inicial, maior o teu juros. Normal. Então, Diogo, eu quero pegar R$50 mil para comprar um carro, mas eu quero fazer em 24 meses. Ok. Dá para fazer em 24 meses? Dependendo do banco, tem bancos que abrem em 24 meses. Dá, só que a taxa de juros vai ser maior. E quando ele for pagar as 24 parcelas, os mesmos 50 mil vai para uns 75 mil, na taxa ali padrão de 2%. Se o cliente ele pega esses mesmos 50 mil em 96 meses, que a parcela vai ficar mais ou menos uns R$900, na taxa de 2%, e ele todo mês vir e quitar 5 parcelas, ou seja, uma na folha e 5 por fora. 96 dividido por 6. Ele vai acabar em 16 meses. Por quê? Porque ele está todo mês descontando uma na folha, ligando no banco, pedindo as últimas 5 parcelas. Então, todo mês ele paga 6. Nesse cenário, esses mesmos 50 mil no prazo de 16 meses, ele vai pagar 62. Ou seja, mais ou menos 12 mil de juros. Então, qual que é a ideia? Não é você pegar e ver, nossa, a taxa 2%. O nosso prazo 96 meses. Não. Saber que você tem como estar quitando, que você tem como amortizar esse contrato, e se você fizer isso, quem vai sair ganhando é você. O teu gerente do Banco do Brasil nunca ele vai te falar isso. Você vai sentar lá, vai negociar, ele é capaz de fazer já num prazo menor, porque o gerente... Colocar um seguro lá, porque depende... A maioria dos financiamentos eles amarram um seguro no contrato, e aí você vai pagar lá até o final, vai pagar os juros para o banco. Mas a ideia aqui é o quê? É te abrir a mentalidade para ter uma expertise, uma mentalidade nível 2 em relação aos contratos. Então, utiliza desse conhecimento, dessa sabedoria que a gente está passando aqui, porque a gente está passando essa sabedoria aqui de graça, porque é o nosso dever ajudar vocês a ter esse discernimento, né? Então, só resumindo, para ver se está correto no que você passou aqui. Se eu vi uma oportunidade de negócio em 2019, a cliente estava pagando CDC com taxa alta, 3 contratos. A Selic é 6% na época. Você fez uma operação nova de consignado com uma parcela de 600 pelo Banco da Ecobank em 96 meses e liberou os 24 mil. Ela pegou esse dinheiro e quitou os 3 CDCs. Sim. Nesses 16 meses, que foi de 2019 até novembro de 2020, ela quitou um total de 61 parcelas amortizando, que foi na dica que você falou para ela quitar de trás para frente. Exato. Isso que ela não amortizou todos os meses. Porque às vezes não tinha como, né? Exato. Aí o que aconteceu? Ela ficou com 35 parcelas, você portou para o Olé numa taxa de 0,8, reduziu R$20, ela continuou pagando o contrato até hoje, que ela vai acabar agora o financiamento. Exatamente. Ou seja, ela reduziu o valor de juros do contrato
que ela iria pagar para o Um banco. contrato de 96 meses, fixo e folha, ela está quitando com 51 meses. Ou seja, quase metade. Né? E a taxa de juros empregada nesse valor, parcela média e o prazo que ela está pagando, a gente tem aí uma taxa 0,89. E isso porque na época existia essa taxa. Hoje não existe mais, porque a Selic está 13,75, a taxa mínima é 1,50, dependendo do banco. Se for correntista do Banco do Brasil e contrato acima de 100 mil, é 1,39. Não tem menos que isso. Inclusive, a gente está com stand-by nas questões de portabilidade, porque não tem como negociar para o cliente, para ser uma vantagem para o cliente. Não adianta eu querer pensar em vantagem para o banco e para mim mesmo, porque a gente sabe aqui que a gente tem o nosso ganha-pão, que o banco sim, ele repassa uma produção do que a gente paga para o banco, isso é normal, a gente precisa ganhar dinheiro também, na forma honesta, só que a gente prefere ajudar o cliente na ponta. Por quê? O que a gente faz aqui, a gente vai receber ali. O que a gente planta aqui, a gente vai colher ali. Se a gente está plantando amor, a gente vai colher amor. Se a gente plantar ódio, a gente vai colher ódio. É impossível você querer plantar feijão e colher milho. Então, é isso uma das coisas que a gente sempre faz. Ajudar os clientes, verificar a melhor opção, melhor estratégia, como retenção, como amortização. Pessoal, creio que às vezes não tenho essa certeza, mas coloca aqui nos comentários. Se ficou fácil o acesso de entendimento, se não ficou... Quer fazer uma simulação com base nos valores que você quer simular? Preencha o formulário que eu vou deixar aqui anexo, que é o formulário para recebimento de uma ligação minha ou da Tuane. Tá? A gente vai parar aqui para poder ligar para vocês. Vai ter uma próxima reunião do Copom, dia 2 e 3 de maio. Amanhã é decisão do reajuste para fazer a sanção, para vir os 9% para todos os servidores. E qual que é, para finalizar aqui o resumo? Quando for muito bom, quando você vê que, nossa, parece muito fácil, tá muito boa oportunidade, não dá para perder, desconfia, porque a vida não é fácil, ninguém dá nada para ninguém. Hoje é um jogo de interesse, sempre as pessoas estão fazendo algo por interesse, e o meu interesse hoje é ajudar vocês a ter uma mentalidade diferente. Vou disponibilizar para todos que depois preencher o formulário um e-book que eu fiz de algumas formas de ganhar renda, fazer renda extra online e offline, e vamos fazer uma mentoria sobre educação financeira para todos os nossos clientes da Costa Gold Promotora, tá? Considerações finais? Tivemos uma Selic de 6% em 2019, uma Selic de 2% em 2020, hoje temos uma Selic de 13,75%, mas quem vai mandar no quanto vai pagar de juros é você, basta você saber o quanto você pode pagar. E amortizar, ou seja, saber que você tem esse direito. Pessoal, se você ficou aqui até agora, dá o teu like, compartilha para quem faz sentido, se inscreve no canal, isso ajuda demais o nosso vídeo. E para dizer que amanhã eu vou vir com uma informação quentinha sobre reajuste. Pessoal, ficam todos com Deus, um beijo e até a próxima. Até a próxima. Foi legal?